Fala, lindonas, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso resumão do segundo módulo. O segundo módulo ficou bem especial, por quê? Porque na realidade nós tratamos ali alguns assuntos, sobre o primeiro módulo, sobre algumas coisas que ficaram um pouco pendentes do primeiro módulo. E a gente foi falando sobre algumas questões. A gente falou muito sobre a questão da herança, familiar, porque ela engloba muitas coisas, ela engloba desde comportamentos, pensamentos e fisicamente, com doenças, com tantas outras formas de implicações na nossa vida. Então, a gente começou ali a falar sobre algumas coisas e como é que a gente sai dessa repetição de padrão ruim. E é muito importante vocês entenderem o seguinte: a terapia, ela é uma janela que se abre para que você possa enxergar como está a sua vida. Então, assim, quando você enxerga, quando você consegue detectar padrões que não estão fazendo com que você avance, padrões com que não fazem com que você consiga chegar além, você precisa entender que quando você enxerga esse padrão, você tem o poder de mudar através de que? Posicionamento, comportamento. É uma guerra realmente para que você mude. Não existe, eu gostaria muito, trato de mulheres com dores assim, com cargas geracionais, cargas familiares assim intensas. Mas eu digo sempre para todas, eu queria poder dar um comprimido para vocês ou falar uma palavra que tudo isso fosse mudar do dia para a noite. Mas não. A terapia, ela vem como um exercício emocional, mental, da onde você escolhe sair do lugar que você está. Você escolhe organizar a sua vida, você escolhe ter melhores escolhas, você escolhe ter um posicionamento diferente. Então a terapia é essa escolha, é o enxergar, é o se indignar com um padrão ruim e falar assim, ó, de hoje em diante eu não vou mais ficar aí, eu vou mudar minha mentalidade, eu vou liberar perdão a quem eu tenho que liberar perdão, eu vou rever o meu conceito, eu vou ressignificar aquela dor da infância. Então a terapia, ela vem trazendo esse novo olhar, essa nova vertente de tudo que a gente viveu. E a gente falou sobre muitas coisas. A gente falou também sobre a questão da herança genética, da herança familiar, no sentido do quanto a vivência com essas mulheres ou homens, com essas pessoas na nossa infância, elas trazem para nós comportamentos, pensamentos e crenças sobre como a vida é, sobre como as coisas vão se resolver. Então nós vimos ali vários cenários, a gente pôde ali, na prática, vocês puderam ver como é que a gente detecta as coisas que estão travando. Então a gente teve ali um relato de uma moça que disse que ela tinha dificuldade, porque todo lugar que ela chega, que ela vai, faz tudo, e as pessoas ficam chateadas com ela. E a gente detectou que na infância a mãe permitia, existia uma permissão dela fazer qualquer coisa que ela quisesse, independente que essas coisas assim incomodassem outras pessoas, porque ela era uma criança que precisava de um cuidado, porque estava doentinha e precisava ali de todo o acolhimento, e a mãe escolheu dar a ela esse ensinamento. Então ela passou a crescer acreditando, aí é uma crença que limita, acreditando que eu posso fazer qualquer coisa sem querer saber da opinião de ninguém, porque as pessoas precisam aceitar aquilo que eu faço, porque a minha mãe permite. E aí, como é que a gente resolve isso? Porque assim, foi algo que a mãe permitiu, a mãe logo assim ensinou ela a ter esse comportamento. Então, como é que a gente muda essa história? A gente precisa olhar, ela precisa olhar para o comportamento dela e perceber, não, realmente, eu já sou adulta e esse comportamento não é legal. Fazer as coisas sem que as pessoas, sem eu perguntar às pessoas se pode, sem eu respeitar a opinião do outro, o gosto do outro, as necessidades do ambiente, isso não é legal.
mas é algo que eu faço inconsciente, é algo que quando eu percebo, eu já cheguei no lugar e eu já fiz. Aí como é que você faz? Aí é um exercício mental. Eu preciso voltar lá atrás e falar, mãe, né? É engraçado falar, porque você não está falando realmente a sua mãe. Você está falando a uma memória afetiva, uma memória que construiu em você um comportamento. Então, essa pessoa, né, ou você que realmente também aprendeu alguma coisa com a sua mãe, aprendeu alguma coisa com sua tia, com seu tio, com quem for, você precisa voltar lá atrás e falar assim, ser grato, sou grato por todos os ensinamentos que você me deu, eu sou grato por tudo, mas isso aqui eu não posso seguir com isso aqui não é meu, eu vou levar a minha vida da forma que eu aprendi, né? Honro vocês com a minha vida, vou honrar com todas as coisas boas que vocês me ensinaram, mas aquilo que não é bom eu prefiro deixar e seguir com os meus próprios pensamentos, com os próprios comportamentos, com a minha visão de vida, eu sou adulta. E assim você vai fazendo um exercício de desligar. Por quê? A gente fica ligado às pessoas pelas quais a gente aprende as coisas, pelas quais nos ensinam coisas. Então, assim, a escassez é algo que muitas vezes foi ensinado, né? Uma coisa muito interessante que eu ouvia muito, né? Numa família muito próxima a mim, era o seguinte, tudo era no mínimo. Mas não era porque era bonitinho, é porque o pensamento de é pouquinho, eu não preciso ter muito, eu só posso ter pouquinho. Isso é um pensamento de escassez. Mas não diz assim, Lívia, mas é porque eu falo de forma carinhosa. Se a gente for olhar da onde você tirou essa forma carinhosa de falar, vem de um pensamento de escassez. E se vier de um pensamento de escassez, você está trazendo esse pensamento de escassez, mesmo que na sua cabeça, né? Mesmo que para você é uma coisa fofinha, minha casinha. Não, minha casa. Por quê? Porque tudo que eu diminuo o valor real, eu estou dizendo que assim, é pouquinho, não, minha casinha, meu barraco, é forma de dizer. Não, nós precisamos entender que as palavras, elas atraem, né? Então, assim, a gente está falando aqui para mulheres que são evangélicas e algumas que estão, eu acredito que creem em Deus e entendem que algumas coisas elas são verdadeiras e elas não vão mudar. A Bíblia vai dizer que há poder na nossa língua, poder na nossa boca. Então, se eu falar assim, vamos lá no meu barraco, né? Se a gente for olhar no dicionário, barraco não é uma casa bonita, ladrilhada. Barraco é uma casa meia água, de madeira, ou com restos de materiais, enfim. É algo ruim. Então, quando eu fico dizendo assim, vamos lá no meu barraco tá maneirinho, eu tô trazendo para minha vida um pensamento de escassez. Aí você vai dizer assim, Lívia, mas eu falo barraco, mas a minha casa tá direitinha. Tá direitinha mesmo? Se você olhar tudo, tá tudo direito? Porque muitas vezes tem gente que por conta desse modo de falar, modo de pensar, até conseguem viver uma vida boa. Mas se você for olhar, não vive uma vida plena de tudo aquilo que poderia viver. E aí fala assim, não, minha casa tem laje, tem isso, tem aquilo, mas é uma casa que o piso tá todo picotado, né? É uma casa que tem alguma coisa quebrada e tá lá um tempão que você não conserta, é uma casa que o quintal não tá pronto, é uma casa que tem um canto do quintal que é todo entulhado, e não é porque não tem condições, é porque simplesmente deixa pra lá. Por quê? A gente atrai o que a gente fala. Então, se eu falo que eu tenho um barraco, o sistema, o que o sistema vai fazer? O sistema vai fazer com que, não, ela não pode deixar a casa dela toda organizada, porque aí não é barraco. Então, não se iluda. Tudo que a gente fala tem um fundo e tem uma raiz, né? Tem uma raiz de pensamento, uma raiz de comportamento, não importa. Então, quando você vê esse comportamento, você fala assim, nossa, eu sempre falo, meu dinheirinho. Não posso mais falar meu dinheirinho, porque eu estou diminuindo o valor, não quantidade, mas o valor. Porque não é o dinheiro, é o quanto eu entendo que é valoroso que eu tenho, o quanto de poder, né, tem no que eu falo.
Então, se eu fico falando dinheirinho, aquilo ali nunca vai ser algo que pode prosperar. Vai ser sempre um pouquinho. Ah, mas eu compro minha carninha. Ah, aí tu percebe, tu vai olhar para a vida da pessoa, ela até tem tudo, mas ela não é plena. Ela não vive a plenitude de tudo que ela pode viver. O salário dela não dá para tudo que ele poderia dar. Sempre tem alguma coisa quebrada na casa para gastar o dinheiro com algo que não era necessário naquele momento. Por quê? Porque a gente traz a carga da primeira pessoa que falou ou que se comportou daquela maneira. A gente traz a carga. Pode não haver em nós o mesmo pensamento, mas a carga do comportamento ela vai existir. Você pode nem saber o porquê você está falando, mas você vai estar fazendo algo que não é legal. Sabe uma coisa interessante, né? Quem estava lá na igreja no domingo, aquela história eu acho incrível, né? Que aquela menina cortava o rabinho do peixe e fritava o peixe ali, e uma pessoa foi questionar, mas por que você corta o rabo do peixe para fritar? E ela falou assim, eu faço assim porque minha mãe faz. E aí ela, mas eu não sei, minha mãe faz isso. E ela vai perguntar para a mãe, e a mãe fala, eu faço porque sua avó fazia assim. E quando vão questionar a avó, né, na história que eu conheço, que eu já ouvi, falava assim, vocês ainda não compraram uma frigideira grande? Por quê? A avó, né, tinha um comportamento por causa de uma necessidade. E aí havia ali, né, vamos conjecturar, vamos pensar fora da caixa. Havia ali um desperdício, né, não vivia a plenitude, não comia o peixe inteiro por causa de uma crença. Qual era a crença? De que eu preciso cortar o rabo do peixe. Você sabe por que não? Mas eu tenho que fazer porque sempre fizeram assim. E aí que está o perigo, porque ali é simplesmente uma historinha do peixe, mas pode ser uma historinha de tantas outras coisas, né? Que podem estar limitando a plenitude de vida, a plenitude de conquista, a plenitude de todas as coisas, né? Tem família que diz assim, para que você vai fazer faculdade? Não que faculdade seja algo assim que hoje, né, seja uma coisa assim, você tem que fazer uma faculdade. Não, mas se é desejo daquela pessoa fazer, por que eu vou, né, dizer para ela assim, para que fazer faculdade? Muitas vezes esse para que fazer faculdade não é porque ele pensa que a faculdade é ruim. É porque assim, por que você vai ficar distante da vida que eu tenho? Por que você vai conquistar e eu não? E aí, só que isso vai sendo falado de forma didática até o ponto de você falar assim, para que fazer faculdade? E às vezes o seu sucesso estava ali em fazer aquela faculdade que você tanto desejou. E aí você vai ser bem sucedido, você vai sair daquele ciclo de escassez, você vai sair do padrão, mas por tanto se repetir e por tanto não perceber que são comportamentos e padrões de repetição, ninguém lá atrás fez, né? O porquê que está falando isso. E aí você entra num ciclo de repetição, de padrão ruim, e você não vive a plenitude de tudo que você poderia viver, né? Assim com tantas outras palavras, foi falado também sobre você é burra. E eu tenho esse testemunho na minha vida. Eu até os meus 35 anos, mais ou menos, 34 anos mais ou menos, eu gritava para todo mundo ouvir que eu era burra. E eu não entendia porque eu tinha aquela sensação de que eu era realmente burra. Não, eu sou burra. E eu falava aquilo com tanta certeza que era assustador. E as pessoas olhavam para mim e falavam, Lívia, você não é burra. Você é super inteligente, enfim. E foi na terapia que eu descobri que na minha infância, né, a minha tia, os meus primos, eles falavam muito isso comigo, né? Burra. Deixa de ser burra, garota. Por quê? Porque a criança ela aprende de forma geral. Então, assim, ela aprende genericamente. Então, se você falar para ela assim, deixa de ser burra porque ela fez alguma coisa idiota, vamos dizer assim, ela não tem ali o vocabulário, o entendimento para ser, não, ela falou que eu sou burra por causa de agora. Não, ela é aquele HDzinho vazio que tudo que você falar, ela vai entender como verdade absoluta. Então, quando falavam assim, deixa de ser burra, eu entendi assim, eu sou burra. Você é burra, você é porca. Tantas coisas
que você pode declarar, você pode dizer na infância de uma criança, você está ali registrando na vida dela o perfil do qual ela vai pensar sobre si. Ah, você é gorda. Ah, você vai vestir roupa de saco de batata para você, amarrado na cintura, tá tranquilo. Esse cabelo duro. Ah, essa unha horrorosa. Ah, você, olha esse bucho. Brincadeiras com crianças que, na realidade, você está construindo a visão que ela vai ter sobre si toda a sua vida. Talvez você que está me ouvindo seja uma pessoa que não consegue se achar bonita, que não consegue ver beleza em você, que não consegue encarar, né, quem você é. Por quê? Porque você foi ensinada desde nova, foi desconstruída. A realidade é essa. Você foi desconstruída por causa de palavras de pessoas significantes na sua vida. E a gente falou sobre inúmeras e inúmeras coisas, né? Então, é muito importante a gente sempre enxergar. E aí, uma dica que eu dou para você, quando você estiver se incomodando com algo que você vê que é cíclico na sua vida, o que é cíclico? Toda vez está ali, ó. Cada ciclo se fecha, ciclo começa, ciclo se encerra, ciclo começa, e você está ali vivendo aquela mesma... os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. O que você vai fazer? Você vai olhar para isso, você vai tentar trazer à memória padrões parecidos, né? Então você diz assim, nossa, o dinheiro nunca fica comigo. Olha que interessante. O dinheiro nunca ficava comigo. Eu nunca tinha dinheiro, nunca sobrava. Eu falava, gente, como é que é isso? Eu recebia, né? Eu trabalhava e o dinheiro não ficava comigo. Até quando eu comecei a trabalhar com sobrancelha, não ficava comigo, fazia um monte de sobrancelha. E quando eu via, não tinha dinheiro para as coisas, vivia devendo, né? E até um dia que eu fazendo o meu reprocessamento, a minha análise, eu falava assim, gente, mas por que, né, que eu tenho esse problema com dinheiro, né? Porque o dinheiro não fica. E eu fechando os olhos, né, respirando, veio a memória. Meu pai me deu um porquinho para mim e para o meu irmão quando nós éramos pequenos. E quando ele nos deu esse porquinho, ele começou a botar dinheiro ali, aquilo foi incrível, enfim. E eu lembro que o meu pai, um dia, arrombou o meu cofrinho e levou todo o meu dinheiro. E dali em diante, todo o dinheiro que colocava, ele tirava e eu também tirava, porque eu vi como ele tirava e eu tirava. Eu era muito pequena, mas eu fui nesse ciclo. E ali, qual foi ali a mensagem para uma criança? O dinheiro não, você não pode guardar dinheiro, você não pode ter dinheiro sobrando, né? Você precisa gastar o dinheiro que está aí. E aí vai se vivendo uma crítica, assim, eu recebi valores altos, recebia e não tinha dinheiro, não conseguia pagar. E quando eu olhava, eu não tinha comprado nada. E aí eu falei, por que o dinheiro não fica comigo? Por quê? Porque na minha cabeça criou-se uma crença quando meu pai me deu um cofrinho e arrombou esse cofrinho, me roubou, que o dinheiro não podia ficar comigo. Eu não tinha autorização para ter dinheiro guardado. E aí o que eu fiz? Eu rejeito, né? Eu tenho sim autorização, eu tenho permissão para ter dinheiro guardado. E eu posso reter, eu posso receber dinheiro, eu mereço porque é fruto do meu trabalho. E aí eu comecei a ver a história mudar na minha vida. Olha que louco, né? Então quando você enxerga uma situação, quando você consegue ver, isso é melhor para você. Então toda vez que você vê algo se repetindo muito, você para, respira, né? Fica aquele tempinho sozinha e se pergunta, por que isso acontece? E deixa, porque a gente diz que a resposta sempre está dentro da gente. Então você tem aí a resposta do porquê você está acima do peso, você tem aí a resposta do porquê você não consegue emprego, você tem aí a resposta do porquê de muitas coisas. Você ainda não parou para sentir, você ainda não parou para ouvir, né, aquilo que o sistema, aquilo que tudo que está em volta está dizendo para você. E isso é muito importante, por quê? Porque nós somos influenciados por todo o ecossistema que envolve a nossa vida, né?
Tem muita coisa para falar, mas não dá para falar no vídeo só. E aí eu quero falar um pouco do que está na apostila, que é muito interessante e ele vai complementar também aquilo que vai ser falado na nossa imersão módulo 3. Gente, vai ser lindo, vocês vão estar lá maravilhosas, bonitonas, cheirosas, né? Porque a gente vai falar sobre algo muito importante. E aí a gente fala aqui a construção da personalidade feminina nas redes sociais e na mídia. Por que eu coloquei isso? Por que eu vou falar sobre isso? Por quê? Desde que o mundo é mundo, não se iluda. Você é influenciada pelo que você vê, pelo que é vendido, né? Então, assim, quando criança, você é influenciada por como sua mãe se veste, por como sua tia se comporta, por como as pessoas à sua volta, principalmente o feminino, né, te influencia. Então, né, eu lembro que na minha infância, eu ia na casa da amiga da minha mãe, né, que ela me considera como filha, e eu colocava os saltos dela. Minha mãe nunca foi de usar salto, eu nunca vi minha mãe usar salto. Só que ela usava salto agulha. Nossa, eu ia para lá, ficava com os sapatos dela andando pela casa enquanto elas estavam conversando, e eu lá mexendo, remexendo nos sapatos dela e ela deixava. Por quê? Aquilo me influenciou? Me influenciou. Né? Na minha adolescência eu só queria salto agulha. Minha mãe falou, não sei por que você quer isso, né? Minha mãe sempre mais, né, mais, como posso dizer, básica, e eu ali, toda esplendorosa. E de quem? Quem foi essa influência inconsciente? Da amiga da minha mãe, que ela é muito importante na minha vida, né? Que ela é uma bênção na nossa família. Ela me influenciou sem falar nada, simplesmente eu fui na casa dela, eu vi o sapato dela, via quando ela se vestia e eu queria me vestir e me comportar daquela forma. Então, não se iluda. Tudo que nós vemos, tudo que nós olhamos, influencia sim na nossa vida. Não é uma coisa rápida, né? Você já parou para pensar numa coisa? Aparece uma moda. Isso aconteceu muito comigo, eu fiquei muito frustrada. Aparece uma moda. Aí, primeira impressão que você tem é a seguinte: ai, que coisa feia. Então, quando passar mais ou menos aí uns 3 meses, você vai se simpatizar com você, até que não é tão ruim. Quando passar mais um tempinho, você vai estar desejando usar aquela roupa, aquele sapato, aquele chinelo. Não se iluda. Por quê? Porque a gente vai se acostumando com os padrões, né? A gente vai se acostumando com as coisas. Se você for parar para pensar em quantas coisas você não gostou de imediato, mas de tanto ver, de tanto se comunicar, ou de tanto usar, de tanto fazer, você começa a gostar. É assim na nossa alimentação. O nosso poder de adaptação, o nosso poder de agregar coisas na nossa vida é muito alto. Então, as redes sociais e a mídia sempre vão ter poder sobre nós, em algum nível, tá? Existem pessoas que estão tão sujeitas às sugestões que a moda saiu ontem, hoje ela já tem o chinelo, o sapato, tudo que foi lançado. Sendo feio ou não, ela precisa estar incluída naquela moda, naquela situação, naquilo tudo. Então, por conta disso, a gente precisa ficar de olhos bem abertos. Por quê? Porque assim como há muito tempo atrás o padrão de beleza era aquela magreza doente, né? Era o cabelo liso, claro, louro, era a unha vermelha, era um padrão, né? Antigamente não tinha unha acrigel, hoje é padrão, né? Tem gente que não gostava e aderiu, tem gente que achava feio e usa hoje, né? Quantas coisas você, vai pensando aí comigo, quantas coisas você hoje olha e fala assim, nossa, eu reclamava disso e hoje eu uso. Eu reclamava dessas coisas. Gente, eu era super contra o WhatsApp. E hoje até a velhinha de 60 anos, 70, 80, 90 usa o WhatsApp. Há um tempo atrás, a velhinha que está usando o WhatsApp hoje falou que era do capeta. Para você ver o poder de influência daquilo que é didático. Se todo dia bater na tecla, todo dia, toda hora você vê, então assim, moda, todo que lugar que você vai ver o chinelo.
Você vai ver o sapato. Tem coisa que você vai aderir? Não, não vai aderir, porque não tá no seu gosto, não tá na sua paleta, não tá em nada disso. Porém, você vai começar a não achar tão horroroso. Isso é real, a gente acostuma, a gente é influenciado, mas aí eu quero que você pegue isso com você. Da mesma forma que a gente é influenciável, a gente é influenciador. Então você tem o poder de influenciar alguém, né, com tudo. Então, se você cresce numa família de pessoas obesas, de pessoas acima do peso, na sua grande parte, aí eu tô falando de algo que não é por trauma, tá? Porque muitas pessoas ficam acima do peso por traumas, né? Por amor cego, por várias coisas que não vai dar pra gente falar aqui, mas existe essa possibilidade. Mas muitas vezes, assim, uma família que todo mundo é gordinho, raramente a criança que nascer ali vai ser magra. Por quê? Poder de influência, ela tá ali no todo, acaba sendo normal ser gordinha, todo mundo entende? Né? Uma família onde todo mundo é magrinho, né? Geralmente, você vê que a maioria das pessoas são. Numa família de flamenguista, raramente uma criança vai nascer e vai falar, eu sou Vasco, né? Porque o poder de influência vem desde a barriga, né? Ainda mais quando começa a ler, vai ser vascaíno, vai ser flamenguista, vai ser flamenguista. A criança já nasce com o desejo de torcer pelo Flamengo sem saber por que tinha esse desejo de torcer pelo Flamengo. Por quê? Porque foi influenciado desde o ventre, né? O pai é flamenguista, a mãe é flamenguista. Agora, quando o pai é flamenguista e a mãe é vascaína, a criança vai nascer e quem tiver mais força que vai influenciar ela, né? Ah, tem crianças aí que demoram muito a escolher o time e ficam ali, torcendo junto com o papai, torcendo junto com a mamãe, né? Até que alguém o influencie, talvez uma amizade, alguma coisa que acaba agregando ali e ela vai ser levada para aquele lugar. E aí, quando a gente olha assim, a gente vê que a mídia hoje está muito suja. Então, ser obeso hoje tá em alta, né? Ser anoréxico às vezes não é problema, porque o importante é você ser quem você quer ser. Às vezes você está doente, não é quem você quer ser, né? Então a gente vê que a mídia, a rede social, ela vai dando padrões ideais, né? A sobrancelha tem que ser assim, o cabelo tem que ser assado, né? E várias gente militando, uns militam para ser alisado, outros militam para ser cacheada, e isso de forma sutil vai entrando na nossa mente de certa forma. Não só como rede social, mas como mídia. O que é mídia? TV, jornal, propaganda o tempo todo. Você vai sendo influenciado, né? Lá atrás, né, a gente já percebia esse poder, né? Quem lembra? Aí eu vou denunciar a minha idade, né? Mas quem lembra da propaganda do batom? Compre batom, compre batom. Seu filho merece batom. Gente, era uma influência. A criança queria batom. Eu geralmente, realmente eu quero até hoje. Então, você vai sendo influenciado por aquilo que você vê nas mídias. E aí você começa a querer ser validado pelo olhar do outro. Você é influenciado por como a amiga amicíssima que você tem te vê. Você é influenciado pelo como sua mãe te vê, seu marido, como seus filhos. Tudo é uma influência, né? Eu faço sobrancelha, também trabalho com design de sobrancelha, hoje muito menos. Mas eu fui fazer a sobrancelha de uma querida e ela ficou linda, ficou linda. Ela, ai, amei, não sei o quê. E aí ela me ligou no mês seguinte e falou assim, eu vou fazer, mas eu não vou fazer com rena não, porque meu marido e meus filhos aqui falaram que ficou muito feio. E aí você percebe, ela saiu de lá se achando linda, mas quando chegou em casa o marido e os filhos não gostaram do que viram, influenciou nela e ela decidiu não fazer. E ela falou assim, eu não fiquei tão bonita não, aconteceu isso, eu fiquei achando que ficou assim, que ficou assado. Eu olhei pra ela, eu ri, né? Ela, não, ficou linda a sobrancelha, mas não combinou muito comigo. E eu falei assim, nossa, como os filhos e o marido têm um poder sobre como ela se enxerga. E aí, a gente é assim em todos os níveis, né? Se eu perguntar como é que você se enxerga, você vai dizer muitas vezes coisas que alguém muito importante na sua vida disse pra você, sua mãe, seu pai, filhos, marido.
né? Mas como é que você tem que se enxergar? Isso que é importante. Você tem que se enxergar como realmente você é. Você me diz, Lívia, como é que eu sou? Você é filha amada. Se lembra do primeiro módulo? Você foi eleita nele, você foi gerada nele, formada nele, a sua identidade vem dele. Então, toda vez que você não souber para onde ir nem para onde olhar, olha para a cruz, que lá está a sua identidade. E aí a gente vai falar aqui sobre o desafio das multitarefas, os multipapéis da mulher na sociedade. Isso influencia em como você se enxerga, influencia muito. Por quê? Porque geralmente mulheres que são multitarefas, fazem muitas coisas, dão conta de muitas coisas, elas nunca dão conta de si. Nunca. Elas têm tempo para tudo. São aquelas mulheres que andam sem a sobrancelha feita, sem a unha feita, o cabelo sempre com coque. Mas elas estão dando conta de tudo. Muitas vezes se faz, né, esse empurrão, né, de dizer assim, não, a mulher dá conta. É uma coisa que falam, né? Ai, a mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Eu sou prova viva que se eu fizer 2 coisas ao mesmo tempo, uma das coisas vai dar errado. Não vai dar certo. Eu sofro com essa situação. Por quê? Porque para mim é uma coisa de cada vez. Então não é algo da mulher, isso é algo de uma personalidade, alguém que consegue fazer essas coisas. A maioria das mulheres consegue? Talvez porque foram treinadas e inculcaram na cabeça delas assim, você tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas isso não é algo que é, assim, dessa forma. E aí a gente vive numa sociedade que antigamente a mulher era apenas dona de casa e mãe. Né? Esposa, né? Dona de casa, esposa e mãe, que era tudo ali muito coeso, né? Se eu sou dona de casa, cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, então eu sou mãe, cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, eu sou esposa, dou atenção ao meu marido. Era tudo muito ali naquele mundinho. Não, hoje a mulher é multitarefa, a mulher é líder na igreja, ela trabalha fora, ela tem uma profissão, ela precisa dar conta dos filhos, dar conta da casa, e aí dar conta do marido, e ela precisa fazer isso, fazer aquilo outro, ajudar alguém, e precisa orar, precisa ter devocional, precisa ter um monte de coisa. Aí eu tô falando um monte de coisa aqui, gente, mas quando você olha para sua vida, quantas coisas aí tá embolando, você tá tendo que fazer ao mesmo tempo, né? Então, o desafio é, quanto mais coisas essa geração coloca para se fazer, menos ela tem tempo de olhar para si, né? Menos você tem tempo de olhar para você. E aí você vai falar assim, Lívia, mas e aí, eu vou abandonar tudo? Não, você precisa dar tempo para cada coisa, você precisa organizar. Nada pode te consumir além. Um dia na semana precisa ser seu. Afinal, você mora na sua casa, tem outras pessoas morando. Gente, vamos lá. Vamos ajudar, porque todo mundo aqui tem o seu tempo de ficar só, de cuidar de si, e eu não tenho, porque geralmente a mulher se coloca nesse papel. Eu cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Todo mundo fica doente, ela cuida de todo mundo. Ela fica doente, ela ainda precisa estar cuidando de todo mundo e ninguém cuida dela. Mas por quê? Porque nós nos posicionamos e nos colocamos nesse lugar. Porque é assim que nós nos enxergamos. É assim que desde a antiguidade olha uma mulher. Ela dá conta de tudo, porque ela é multitarefa. Porque foi dado à mulher esse dom. E aí vem colocando um monte de palavras, um monte de adjetivos, vem colocando um monte de alegorias, dizendo que isso é muito, nossa, maravilhoso. Mas isso faz com que nós tenhamos acúmulo de funções. E aí, nesse acúmulo de funções, a gente vai trazer para nós um cansaço, uma estafa, um burnout. Se você não sabe o que é burnout, é o limite do limite, quando você não aguenta mais nada. Então, você não, na língua bem popular, você não vai prestar mais para mais nada, porque você não vai aguentar, você não vai dar conta de fazer mais nada, de tão cansada mentalmente e fisicamente que você vai estar. Então, você vai ter esgotamento, você vai ter tanta coisa difícil de lidar. Por quê? Porque existe aquela palavra, você vai dar conta. Mas dar conta é às vezes não lavar aquela louça. Dar conta é às vezes deixar
alguma coisa que você coloca sempre em primeiro lugar antes de você ficar em segundo plano? Eu dou terapia, eu trato de mulheres, e uma das coisas que acontece muito, que muitas mulheres que eu atendo gratuitamente falam assim, eu vou voltar, eu vou fazer. E qual é o desafio? É se colocar em primeiro lugar. Porque a frase de todas, não só mulheres, homens também, alguns homens também, é assim, poxa, esse mês não sobrou dinheiro para eu cuidar de mim. Tá, esse mês não sobrou dinheiro. Mas mês que vem, o que você quer? Você quer realmente cuidar da sua alma? Você quer realmente cuidar de alguma coisa? Ah, quero. Então prioriza isso, porque você é em primeiro lugar. Mas não, aí vai, faz todas as outras coisas e fala, poxa, não sobrou dinheiro. E é assim, gente, para terapia. Tem muitas mulheres que fazem isso com você mesmo, de comprar uma roupa, de fazer uma unha, de fazer alguma coisa. É todo mundo na frente de mim. E aí, você pode dar conta. Você vai dar conta. Se você souber delegar as coisas. Se você souber até onde você realmente pode ir e deve ir. Até você entender que você, dentro da sua casa, você não é solitária. Você não tem que dar conta de tudo sozinho. Deus nos chamou para vivermos em unidade. Então, é em unidade que as coisas vão acontecendo. É junto que as cargas vão sendo carregadas uns dos outros. E aí você tem tempo de olhar para quem você é. Agora, se você está preocupado com 1000 coisas e você não consegue olhar para si, você está doente. Você precisa olhar para quem você é. Você precisa entender que você pode ser multitarefa, ter vários papéis. Você pode ser atriz, você pode fazer o que você quiser dentro de uma organização, de um cronograma, entendendo que vai ter um momento que você vai precisar estar só com você. E você vai ter que pensar em você, na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde mental, sabe? No seu tempo livre, no seu momento de rir, de sair com as amigas. Isso é olhar para si e ver o quanto importante você é. Eu digo para muitas das minhas clientes, porque a maioria das minhas clientes são mães, né? Eu não sou ainda. Deus sabe, né? O que vai acontecer para frente. Mas eu falo para as minhas clientes o seguinte: se você não se priorizar, você não está amando a sua família. Sabe por que eu quero finalizar com isso? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Muitas vezes a gente não consegue se ver bonita, se ver bem, se ver tudo o que a gente deveria ver. A gente não consegue enxergar, né, o grande poder que há na nossa existência, porque a gente está olhando para tudo o tempo todo. E a gente não está olhando para a gente. A gente está preocupado com o marido, com o filho, com a casa, com o papagaio periquito, com a vida financeira, com isso, com aquilo, outro, e não se preocupa com a gente. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Jesus vai dizer assim: a única coisa que vai ficar acima de você é Deus. Depois de Deus é você e depois as pessoas. Ah, isso é egoísmo? Não. Isso é amor ao próximo. Por quê? Porque quando eu me amo, eu cuido de mim, eu tô bem, amar e servir ao próximo é fácil. Quando eu me cuido, quando eu me priorizo, ter paciência com meu filho e com a minha filha é mais fácil. Quando eu entendo os lugares que eu tenho que ir, os lugares que eu não tenho que ir, quando eu entendo que eu preciso ir ao médico, quando eu entendo que eu preciso sair com as minhas amigas e ficar bem, eu estou amando a minha família. Né? A gente fala da frase assim: sorrir com os amigos é terapêutico. Aí eu digo, mas não é terapia, mas é terapêutico. É bom, depois de uma saída com suas amigas, de você rir, depois de uma conversa, depois de um tempo de mesa, depois de orar junto com alguém, né, com amigos, né, depois de um momento assim com Deus, você tá ali com gás para você viver tantas outras coisas. Mas olhando por várias vertentes, e uma delas eu vou te dizer, olhando para si, se você se doar demais, o seu corpo vai pedir conta do que você está fazendo. E aí você vai ficar doente. E doente, você não vai dar conta de tudo que você deveria dar conta. Então, quando a gente se prioriza, mulherada, linda,
a gente está amando o marido. Quando a gente se prioriza, a gente está amando os filhos. Quando a gente não abre mão da nossa academia, do nosso exercício, da nossa caminhada, a gente está amando os nossos filhos. Quando a gente não abre mão de um tempo sozinha, pensando, orando, quando a gente não abre mão, né, de fazer nosso cabelo, nossa sobrancelha, seja mesmo a gente em casa, não precisa ser no salão, mas tirar o tempo de cuidar da gente, a gente está amando o nosso marido, a gente está amando os nossos filhos. Porque quanto mais nós cuidarmos de nós, a gente vai saber muito mais cuidar dos outros. Porque dar demais sufoca. E dar de menos afasta. Qual é o equilíbrio? É eu estar bem comigo. Porque se eu estou bem comigo, eu vou entregar só o suficiente. E eu não vou entregar nem mais nem menos. Porque se eu não estou bem, eu estou irritada, eu vou entregar menos para meus filhos, né? Menos para o meu marido. E isso vai causar uma desordem. Se eu não estou bem, eu estou carente, eu vou entregar muito. E aí eu vou irritar meus filhos por excessos. Eu vou irritar meu marido por excesso. Então, no final, a gente precisa estar bem com a gente. Então, no final, você precisa olhar para você e entender que você é maravilhosa, mas você precisa ser a sua prioridade. Tá bom? Então eu quero que você veja esse vídeo. Eu sei que tá um pouquinho em cima, mas se puder reveja para você entender e para você poder absorver aquilo que o céu tá falando, aquilo que Deus preparou para sua vida, tá bom? E agora para terminar, eu vou deixar, né, um spoilerzinho. Nós vamos falar sobre, deixa eu lembrar aqui que eu tava vendo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado e aceitação. Essa aula, né, esse resumão, ele vai fazer ponte para que a gente chegue lá no módulo 3 falando sobre autocuidado e autoaceitação. Que isso é muito, muito, muito importante. Então eu aguardo vocês quinta-feira, bem lindas e belas, para que a gente possa dar prosseguimento a essa imersão na nossa identidade. Beijão!